Oficina Distrito HQ. Olá, pessoal. Bem-vindos aí à 11ª videoaula da Oficina Distrito HQ. A gente está se aproximando aí do final da nossa oficina, né? A partir dos próximos lives, a gente vai estar trabalhando diretamente com o nosso quadrinho final, com o quadrinho que a gente, né, trabalhou aí durante essas últimas semanas. Esse vai ser o último vídeo, né? Seriam 12 vídeos, mas aí a gente teve alguns vídeos com mais de uma parte. Então, esse vai ser o último. E nessa live de sábado agora, a gente vai falar um pouco sobre finalização, finalizar os arquivos e fazer arte final, né? E, posteriormente, eu faço uma edição dessa live e consta como sendo esse vídeo sobre finalização. O que a gente vai falar hoje, para finalizar o processo, são as decisões de palavras, que a gente não chegou a conversar ainda, né? As decisões de palavras de acordo com o MacLeod. Então, a gente retorna para o MacLeod nesse último vídeo para a gente falar sobre essas decisões. O que é importante para a gente ter em mente com relação a essas categorias que o MacLeod vai apresentar, interrelação entre palavra e imagem, é que, primeiramente, não são as únicas relações que existem, né? A gente sempre vai encontrar uma ou outra relação com palavra que não está nessa categoria, ou a gente pode inventar outras relações de palavras que não estão nessa categoria. E a segunda coisa, talvez mais importante, é que essas categorias elas existem do ponto de vista da criação para que vocês visualizem das decisões criativas entre as palavras e a imagem, né? Então não é uma questão de você pensar, nossa, meu quadrinho precisa ter essa relação, essa outra aqui eu vou colocar aqui, né? A gente tem que pensar essa produção do quadrinho da maneira mais é, 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 dinâmica e orgânica possível e não se atrelar a essas questões. Mas, né, é lógico que é sempre bom a gente pensar, ter em mente essas possibilidades, né? E, de repente, algumas delas podem funcionar como um mote, né, para a criação de vocês. Beleza? Então, o que o MacLeod vai fazer é organizar categorias para essas relações entre palavra e imagem. São 7 categorias, aí a gente vai falar delas uma a uma, né? Fazer essa listagem aqui não vai resolver muita coisa. Então, a gente vai falar dessa primeira categoria. A primeira categoria é a que ele vai chamar de específica da palavra, né? É uma relação entre imagem e texto aonde aquilo que vem de informação para o leitor, ela é basicamente dada pela palavra, né? As imagens elas vão mostrar aspectos, né? Somar essa cena que está sendo descrita, né? Mas ela é específica da palavra, né? Então, dá um exemplo aqui desse quadrinho, né? Um quadrinho do Fukuyama, a gente já falou deles, né? Desse quadrinho aqui antes, né? E a gente tem aqui a primeira página do quadrinho, aonde a gente tem esse personagem aqui, né? Gritando, né? Tu é grande, mas não é dois, né? A gente tem essa frase, né? Tu é grande, mas não é dois. Ela informa o que está acontecendo na imagem, né? A pessoa brigando, né? Que ela está brigando com uma pessoa, que ela está com raiva, né? A gente tem esse reforço expressivo pela imagem, né? Mas a informação que a gente tem que ele está brigando com uma outra pessoa, essa pessoa é grande, mas não é dois, né? A gente consegue ter pela palavra, né? A especificidade da palavra, né? Então, seria essa primeira relação entre imagem e texto, onde a palavra dá a informação e o texto ilustra essa informação. A segunda relação que a gente vai ter é a específica da imagem, onde a imagem proporciona tudo que você precisa, enquanto as palavras elas acentuam aspectos da cena que está sendo exibida, né? Então, a gente vai ter aqui um exemplo tirado desse gibi, Juquinha, né? O Solitário Acidente da Matéria, do Max Andrade. E a gente tem essa cena aqui, uma cena, né? Onde ele apresenta esse gato,
né? E aí ele fala, episódio um gatinha fofinha, e a imagem, né, é só o personagem falando, gatinha fofinha, né? Para entender o humor dessa cena, precisa ler o gibi. Mas o que a gente está vendo é que a imagem proporciona o que você precisa, né? Esse gatinho fofinho podia estar se referindo a qualquer pessoa, podia se referindo a uma mulher, podia se referindo a sei lá o quê. Mas a imagem proporciona a informação que é o gato e esse gato é fofo. O que as palavras fazem é acentuar, né, esse aspecto da cena. Então a gente tem o título do episódio, que é Gatinha Fofinha, e o texto, que é o personagem é, falando, né, qual é o nome da gatinha, né, que é o nome Gatinha Fofinha. Então a imagem dá essa informação, né? O texto ele complementa, né, o que está sendo exibido. A próxima relação que ele vai apontar chama-se específica da dupla, que é uma relação aonde palavra e imagem eles se repetem, né? Uma informação que repete, né? Um elemento com a outra, com o outro, né? No caso da anterior específica da imagem, onde a gente tem a gatinha fofinha segurando um gatinho fofinho e o nome gatinha fofinha, é específica da imagem porque está sendo mostrado o gato, que poderia ser uma mulher, que poderia ser outra coisa, mas esse nome do gato a gente vai ter pelo complemento do texto, né? É, o que a gente vai ter como imagem é que vai dar toda a informação. No caso da dupla, a gente vai ter essa repetição, né? Aonde, nesse exemplo aqui de um quadrinho do LTG, do Lucas Guerri, tá? A gente vai ter aqui a imagem, né? Uma coisa nova, dois. E aí, nesses dois quadros no meio, a gente tem uma caixa que se abre, e aí tem a imagem da caixa com a tampa aberta, e derrama, e aí tem a imagem da caixa caída, derramando o líquido, né? Então, essas duas relações aqui, desse tiro do meio, é uma relação específica dupla, aonde tanto a imagem quanto o texto, né, especificam o que está sendo mostrado, né? Tá? É uma repetição, né? A próxima relação que ele vai construir é a relação interseccional, onde palavras e imagens elas se complementam, né? Elas trabalham juntas, tá? Mas elas oferecem informações independentes, né? Ela oferece informações que se complementam, né? Então, essa interseccional, eu peguei aqui para mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui do Superpowers, de Gabriel Góes, né? Aonde a gente vai ter esse personagem voador aqui e ele tá voando, né? E aí no texto tem quem é esse idiota? Não vai me seguir aqui no alto, né? Não vai conseguir me seguir aqui no alto. Então a fala dele, a gente vê que ele está voando, o texto reforça que ele está voando, mas a informação de que ele está sendo perseguido é dada pelo texto, né? Então, a situação dele é colocada, você vê que ele está fugindo e a informação de que ele não conhece a pessoa que está perseguindo ele, né? E que ele tem, acredita ter uma vantagem por causa disso, é dada pelo texto. Então, eles se combinam, né? Para passar essa informação entre eles, tá? Outro exemplo interseccional que a gente vai encontrar, que eu trouxe aqui para vocês, é tirado aqui desse quadrinho da Diana Salu, Cartas para Ninguém, né? Mais um quadrinho aí brasileiro, brasiliense, que eu recomendo para vocês, né? Aonde você tem essa imagem aqui de um quadro, uma página só, tá? E aí no quadro a gente lê: imagine que tipo de ser se lava em uma pia de pequenos galhos. Lave suas mãos em uma pia de pequenos galhos, né? Então a gente tem a imagem da pia cheia de galhozinhos, né? E o texto complementa com o pensamento né, do narrador, né? Imaginando que pessoa, que ser, né? Se lava com uma pia de pequenos galhos, né? Então abre para especulação, para o leitor pensar, imaginar a cena, né? Ela mostra a imagem e pelo texto a gente imagina a cena da pessoa lavando a mão
nessa pia de pequenos galhos, né? Então, essa é interseccional, é uma informação, é, e as duas, a imagem e o texto, gera uma propulsão, né, do quadrinho, né? Onde você é levado a somar as duas coisas, né? E conseguir informação delas juntas, tá? A próxima relação que a gente vai encontrar é a relação interdependente, tá? A relação interdependente é onde a palavra e a imagem se juntam para transmitir uma informação que só a imagem separada e só o texto separado não transmitem, né? Não transmitem. Você até imagina que pelo texto você consegue entender o que o texto está dizendo, mas sem a imagem, né? Você não entende o que está sendo passado, né? Assim, não é que você não entende, mas é que o quadrinista, né? Ele quer passar uma relação, ele quer passar uma imagem aonde somente com a relação dos dois você entende o que se trata, né? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo do Chalaça, tá? Chalaça aqui que é um quadrinho do André Diniz e o Antônio Eder, tá? O Antônio Eder que trabalhou também com o André Diniz já, né, no Sete Vidas, né? Um quadrinho bem interessante sobre vidas passadas e tal. Então, nesse quadrinho aqui que a gente está mostrando para vocês, a gente tem a imagem, né? A imagem que é mostrada como se tivesse um observador de fora, então a pessoa espiando o que está acontecendo, né? E aí a gente vê o personagem, que é o Dom Pedro II, que está com a perna machucada, Dom Pedro I, ele sendo atendido pela moça, que é uma mulher casada, mas que ele quer, né, tá ali apaixonado por ela. E aí no texto vai estar escrito: foi minha deixa também para que eu fosse embora, né? Mas, né, apesar, né, dele estar falando que era para ele ir embora, ele está ali do lado de fora vendo, né, aquela cena, espiando aquela cena, né, confirmando ali se Dom Pedro I, né, foi bem atendido, né, com a sua perna machucada e tal, né? Então as relações sozinhas ali, elas não se respondem, né? Elas não se complementam, mas quando você lê e vê a imagem, você tem informação completa, né, do que está acontecendo. A próxima categoria aí do MacLeod de relações entre palavras e imagens vai ser o que ele vai chamar de relação paralela, onde palavra e imagem seguem caminhos completamente diferentes, né? Ainda diferente do interdependente, onde as palavras e imagens são diferentes, mas se unem para construir um sentido, a paralela, o sentido é construído pelo leitor, né? E não tem uma relação em que a palavra se refere ao que está acontecendo, né? É diferente, por exemplo, do exemplo que a gente deu do Chalaça, onde a palavra ela está se referindo àquela situação que está sendo mostrada, né? Mas ela não está se referindo à imagem em si. O exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo desse zine Metrô, né? O zine do coletivo aqui de Taguatinga, que eu já conversei com vocês, já apresentei para vocês. E aqui nesse paralelo, nessas páginas, a gente vê, né, a personagem entrando na catraca, né? E aí a gente tem essa sequência de quadros, né? Levantar, escovar os dentes, tomar café, pegar o metrô na mesma hora todos os dias, encontrar quase as mesmas pessoas. Principalmente nessa relação de levantar, escovar os dentes, tomar café, a gente vê que o texto e a imagem estão completamente diferentes, né? Elas não se relacionam. Depois que você vai entender, né? Depois que o texto vai se sincronizar com a imagem, mostrar que a pessoa está pegando o metrô, né? E encontrando desconhecidos. Mas a imagem anterior, onde tem a pessoa se aproximando da catraca, né? Ela pensando, "Eu sabia que conquistar o mundo começa do mesmo jeito para todos, né? Levantar, escovar os dentes, tomar café, né? Então, é a relação do que ela está pensando, independente do que está se passando ali. Outra relação paralela, né? A gente vai encontrar novamente nessa página aqui da Diana Salu, aonde a gente vê essas imagens, né, de ruínas, né, de restos de uma construção, e o texto está refletindo sobre elementos que não são citados na imagem. Há um tempo eu pensava no mar e no deserto, sobre as diferenças de seus espaços, seus vazios,
seus horizontes, uma diferença de corpo, de ação, a diferença entre contemplar, mergulhar e atravessar. Então, tudo isso está falando sobre uma fluidez, né, da água, por exemplo, e se tem um contraste, né, o contraste entre essa fluidez da água e essa rigidez do concreto, né, esse compacto do concreto, estabelece a relação poética que ela está querendo construir, né, graças a essa relação de palavras que é uma relação de paralelismo, né, entre o que está sendo mostrado e o que está sendo dito. E por último, né, para a gente fechar esse nosso videozinho, a gente vai ter aí uma outra relação última, que é a relação de montagem, quando palavras e imagens, né, elas vão se relacionar de forma imagética, ou seja, quando a palavra é percebida, ou melhor, quando a palavra é mostrada como um elemento imagético, né? Não só pelo seu significado. E a gente tem dois grandes usos que são responsáveis por essa relação, que é o uso na onomatopeia, né? E quando você usa palavras dentro do seu quadrinho, na forma de placas, de embalagens, né? Na representação desses elementos que tem palavra dentro, mas estão sendo usados como imagem, né? Tem outro exemplo que eu trouxe no Superpowers. Nessa revista Superpowers aqui do Gabriel Góes, tem uma história que é somente feita sem um texto narrativo, né? Todas as palavras são onomatopeias, né? E quando não são onomatopeias, são textos que indicam alguma coisa, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, onde a gente tem essas onomatopeias e o R na testa dessa ninjazinha aí, que é para indicar a aldeia, né? A qual ela pertence e tal, tá? Então, essas relações que a gente vai encontrar com a palavra. Tá, pessoal? Isso é só para vocês verem as possibilidades que estão dispostas para a gente pensar essas relações, né? Pensar como que a gente vai relacionar a, a palavra, né? Quais maneiras que a gente pode usar a palavra de forma a criar diferentes poéticas, diferentes narrativas, né? Dentro do nosso quadrinho, né? Não só pensando a palavra como algo que se anexa à imagem, mas pensando a palavra como um componente interno do quadrinho, né? Que também trabalha ali a sua linguagem, né? E por isso mesmo a gente e pensar como que essa palavra, como que essa imagem dentro do quadrinho vão se relacionar, né, de maneira a propulsionar o seu quadrinho, né, a fazer com que o quadrinho siga, né, exista, tome forma, valorizando os elementos da sua história, os elementos da história que você está querendo contar, ou seja, né, como que a palavra ela pode contar a história no quadrinho para além do que ela performa no texto, na literatura, né? Como que ela vai performar, atuar dentro da página de quadrinho, como que você quais são as possibilidades que você pode usar para trabalhar isso a favor da sua história, certo? Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui nessa última videoaula, né, um agradecimento a todos que participaram da oficina, né? Espero que esses vídeos sejam muito úteis para todo mundo que acessar posteriormente, né, no YouTube, os vídeos. Aproveito também para agradecer ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, né, pelo apoio na criação dessa oficina, né, pelo apoio da oficina. E aproveito para dizer, né, leia um quadrinho nacional, leia um quadrinho de Brasília, produção constante, que está por aí, para quem for procurar, tem nas páginas, nas redes sociais, nas feiras, né, é muito importante ir nas feiras de produção, de publicação independente de Brasília, tá, e conhecer o que está sendo criado, né, dentro desse quadrinho que é produzido aqui no Distrito Federal e, né, no Brasil inteiro, tá? Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês e nos vemos aí em outras instâncias. Um abraço.